E aqui tem algumas que você pode usar como pano, assim, um plus, né? Às vezes você está fazendo um acesso e não anestesia de jeito nenhum. Muitas vezes é porque tem secreção lá no ápice do dente. E a secreção, o pus, você sabe que ele é ácido, né? E o nosso anestésico, ele é um sal, que nem é o NaCl, sabe? O sal de cozinha. Ele é um sal também, só que é outra composição. Então ele tem a porção positiva e a porção negativa. Quando você tem um meio ácido, aquela porção se desprende, que nem, né, em qualquer outro lugar. O HCl, a mesma coisa, no estômago, né? Na hora que ele se desprende, ele deixa de ser um sal. Deixou de ser um sal, ele deixou de fazer a função dele de bloqueio. Então o que acontece? Lá no ápice inflamado, é difícil anestesiar mesmo, gente. O que você pode fazer? Você pode fazer uma anestesia mais local para tentar diminuir ou chegar uma região mais profunda ali, né? Mais próxima do ápice. Porque pela ramificação maior, às vezes não chega, mas no local lá você consegue bloquear o impulso nervoso. Como que você faz isso? Anestesia interligamentar. É uma anestesia que você vai dar entre o dente e o osso. Sabe aquela região que tem algumas pessoas que falam que não existe? Que quando vai fazer extração não consegue botar a ponta da alavanca lá na região entre dente e osso? É lá que você vai anestesiar. Engraçado que a agulha chega lá, o instrumental não chega. Por quê? Porque o pessoal não enxerga, não fez o descolamento, aí não consegue enxergar a região de dente, entre dente e osso, né? Mas se você for com a sua agulha margeando, né, o esmalte dentário, você vai ver que ela vai dar uma penetradinha ali naquele local. E aí você faz um pouco de pressão, o anestésico vai entrar no ligamento periodontal. Normalmente, ela penetra naquela região e ajuda a anestesiar. Quando você está precisando fazer uma extração. Para fazer o acesso, eu já prefiro a outra, eu prefiro a intrapulpar. Às vezes é só ela que resolve. Porque se você está fazendo um acesso de emergência, provavelmente o paciente já está alucinado de dor, precisa tirar essa dor e você não consegue chegar na polpa, né? Então, às vezes, a intrapulpar ela é necessária. Porque o bloqueio, está tudo infeccionado, gente, não vai bloquear a inervação ali. Vai continuar dando gatilho de dor. Use agulha curta ou ultra curta. Agulha ultra curta para dar a interligamentar, ela é um tipo de infiltrativa, né? Porque ela vai pegar só os ligamentos periodontais daquele local. Ela é muito boa. E ela é muito boa também quando você precisa fazer, por exemplo, aumento de coroa. Você só vai dar naquela regiãozinha ali para você poder fazer com tranquilidade. Por causa da pressão, pode estourar o tubete. Toma cuidado, né? Mãozinha leve. Vai fazendo pressão devagar. Tem uma técnica que você tira quase todo o anestésico do tubete, você deixa só 20%. Eles dizem que diminui a pressão que você faz na região. Pressão é força vezes dividido por área. Se você tem uma área menor, a pressão para mim é maior. Mas eles dizem que diminui, porque aí não vai ter que entrar tanto no êmbolo, né? Então é mais fácil de você penetrar o anestésico. Eu faço com anestésico normal, tubete normal e dá certo. Se você só penetrar um pouquinho ali, esquemiar a região, já fica muito bom. A taxa de sucesso é alta, da intraligamentar. Raramente apresenta problemas, tá? Fica um pouquinho dolorida a região. Ela é segura e abrange qualquer dente. Qualquer dente você pode fazer intraligamentar. Inicialmente ela foi divulgada para fazer em dentes posteriores inferiores. Por quê? Osso mais cortical, mais difícil de penetração do anestésico. Então eles fizeram essa para ser complementar aos dentes posteriores inferiores. Mas eu já usei em dentes superiores também e ela dá super certo. Você só vai anestesiar ali a região entre ligamento periodontal, ela vai penetrar rapidamente, vai chegar na região de porção de ápice, vai anestesiar bem o paciente e vai ficar mais tranquilo de você fazer o tratamento. Aqui tem... Eita, saiu tudo da ordem. Então, com o pincel sobre a raiz, avançar a agulha, né, no sentido apical, até encontrar resistência. Então, você vai entrar ali entre a gengiva e o dente, até você conseguir achar uma resistênciazinha. Você está penetrando, entrou uma resistência, né? Encontrou uma resistência. Com o pincel sobre a raiz, avançar a agulha, sentido apical até encontrar resistência, depositar 0,2 ml da solução. Então é bem pouquinho, gente. O outro tubete tem 1,8, né? Então é bem pouquinho. Por aproximadamente 20 segundos. Então você vai penetrar pouquinho anestésico, bem devagar.
Se o dente tiver apenas uma raiz, seringa do tecido, né? Você só faz aquela raiz. Se tiver duas raízes, eu aconselho fazer na mesial, mais na mesial e na distal daquele dente específico, para você anestesiar as duas raízes, senão o gatilho de dor vem da outra. Se o dente tiver múltiplas raízes, remover a agulha e repetir o procedimento em outra raiz ou raízes. Ok? Então você vai fazer em cada raiz, né? Longo eixo de cada raiz. Ou fazer também na região da furca, ali também dá muito certo, tá? Chega na região da furca do dente, faz ali. A injeção intraseptal é uma injeção que você vai pegar osso, tecidos moles, estrutura da raiz e área de ejeção. Existe uma intraseptal que eles usam um instrumental diferente. Existe um instrumental que você fura o osso, olha só que interessante, e você aplica o anestésico depois, naquela cavidade, é um furinho mesmo. Você faz um furinho no osso e aí você aplica o anestésico, ele vai penetrar por lipossolubilidade naquela região e vai melhorar. Tem preferência para a introdução da agulha vestibular ou lingual? Se for, por exemplo, um molar superior, tem 3 raízes, correto? Então você vai ter que anestesiar vestibular, as raízes vestibulares, e na palatina você anestesia a raiz palatina, você entra por palatina. Nos inferiores, os molares inferiores, ele pega muito bem você anestesiando por vestibular, porque a cortical ali é mais fina em algumas áreas, tá? Você consegue penetrar melhor, mas aí vai, assim, penetrou um pouquinho, como é muito pouquinho anestésico, Alana, você pode dar infiltrativa à palatina também, não tem problema. É pouquinho que você vai, aquilo ali é mais complementar. O teu bloqueio mesmo foi feito antes. Existe uma anestesia, gente, que você faz um furinho, eu não trouxe a foto aqui, eu devia ter trago para vocês, eu posso botar lá no Instagram depois. Você faz um furinho no osso, depois você põe anestesia. Eu, sinceramente, acho que vai ser mais dolorido depois. Imagina, você tem um furo ali, né? Machucou a gengiva, é como se você tivesse botado um mini parafuso ortodôntico. Vai ficar com aquele furinho depois, incomodando muito mais do que se você tivesse dado só infiltrativo, né? Essa daí, ela é muito boa, essa intraseptal, entre septos. Ela é muito boa para você fazer quando você tem que fazer um tratamento periodontal. Você precisa fazer uma raspagem mais profunda, subgengival, ou você precisa usar ultrassom de uma forma mais profunda, o paciente tem muita sensibilidade. Ela é uma anestesia interessante. Ou você precisa fazer um aumento de coroa, então você vai dar na mesial e na distal daquele dente. Ela é uma anestesia interessante porque você vai bloquear só aquele local que você vai fazer a ação e não vai precisar bloquear os dentes. Agulha curta ou ultra curta, enfim, contaminação. Então, antigamente não divulgava essa técnica, porque isso aqui era na época que a agulha era uma agulha que você utilizava em diversas pessoas. As enfermeiras, gente, antigamente tinha uma carteira de agulhas. Eu não sei se alguém tem avó que era enfermeira, aí, né? Ela deve ter nos guardados dela lá a carteira de agulhas dela, a carteira de injeção. Você abria assim, aí tinha um êmbolo de vidro, uma seringa de vidro, e tinha as agulhas que você utilizava para dar as injeções. Então, as enfermeiras tinham aquilo ali e davam injeção em todo mundo, com aquelas agulhas. Hoje, as agulhas são descartáveis, mas antigamente as agulhas eram reutilizáveis. Então, tinha essa contraindicação sobre infecção. Hoje, gente, você usa a agulha e você descarta. Então, só se tiver uma infecção local, tipo uma aguna, né, uma coisa assim, para ter contaminação. Muito difícil. Alta taxa de sucesso, raramente apresenta problemas, ela é segura, abrange qualquer dente, tá? Onde é a região de punção intraseptal, você vai, deixa eu ver se eu consigo ficar aqui no meio das duas fotos. Você vai dar ela na papila, tanto na mesial quanto na distal. Ela é muito boa complementar na palatina, quando você precisa fazer uma raspagem mais profunda ali, que às vezes você até faz um bloqueio maior na vestibular, a palatina não pega. Você pode fazer tanto na vestibular quanto na palatina. A técnica foi empregada inicialmente na vestibular. Então, injetar bem devagar, né? A área de inserção, centro da papila interdental, centro da papila. Com o pincel sempre voltado para a raiz, para baixo, né? Não, em direção à raiz, verdade. Você vai colocar até encontrar resistência. O que é essa resistência? Você chegou no osso, tá? E aí você vai fazer deposição de 0,2 ml da solução,
Então é uma anestesia bacana, você dá bem pouquinho anestésico, você consegue um bom bloqueio da gengiva para você poder fazer essas raspagens sem precisar chegar a um bloqueio de ramo, né? Imagina, anestesiar a língua do paciente para fazer uma raspagem subgengival, necessidade zero. Aqui a gente não precisa do bloqueio dentário, basicamente. É mais o bloqueio do ligamento periodontal, daquela região ali bem local. E aqui, gente, nós temos intrapulpar, que eu falei para vocês, que é uma ótima alternativa quando não pega anestesia e você está precisando fazer o acesso. A injeção intrapulpar, o depósito anestésico local é diretamente na porção coronal da câmara pulpar do dente envolvido. É necessário que você faça o acesso. Você precisa fazer o acesso pelo menos de um furinho na região da câmara, para você conseguir anestesiar inicialmente aquela porção, tá? Tem dente, gente, que não anestesia, tá muito infeccionado. E o melhor a se fazer nesse caso é você abrir, porque aquilo tá uma panela de pressão. O que acontece? Às vezes a inervação lá dentro do dente até morreu já. Só que tem tanto pus que ele tá pressionando os cotos pulpares, as terminações nervosas que estão dentro do osso. Ele tá pressionando ali, né? E vira uma panela de pressão. O paciente tem a sensação de que a boca, que a cabeça vai explodir. E lembre-se que essa dor ela é reflexa. Então, às vezes, o paciente nem sabe direito onde está doendo, de tanto que dói. O que eu aconselho? Faz primeiro o bloqueio. Começa a fazer o acesso, ou então faz percussão, sabe? Bater com o cabinho de espelho para ver se está doendo. Se bater a primeira vez, o paciente vai dar aquele pulo, né? Porque dói. Faz o bloqueio. Espera 3 minutos. 3, 4 minutos, faz percussão de novo. O paciente não está sentindo, começa a fazer o acesso. O paciente está sentindo, começa a fazer o acesso. Não tem muito o que fazer, né? Faz assim, você pode dar uma infiltrativa, você pode tentar intraligamentar, pode ajudar, tá? Intraligamentar inicialmente, mas você tem que conseguir fazer pelo menos um furo para você chegar na câmara. E aí, então, você conseguir penetrar um pouquinho do seu anestésico. Penetrou o anestésico na câmara, você já vai conseguir fazer o acesso bem tranquilo. Vai pegar sua endosê lá, vai fazer o acesso. Aí, você já consegue, você curva um pouquinho a agulha, e aí você entra com a sua agulha diretamente. Bom, entra até onde você conseguir. E aí, você injeta um pouquinho do anestésico. Aí, como é que é a técnica, né? Você vai inserir a agulha curta ou longa, com calibre de entre 25 e 27 na câmara pulpar, no canal da raiz, né? Conforme necessidade. A agulha pode ser entortada, tá, gente? Alguns estudos mostram que fica mais fácil de você acessar o canal, tá? Como se fosse uma lima, né? Você vai dar uma curvadinha nela. Depositar a solução anestésica sob pressão. O ideal, gente, é você entrar e já aplicar. Não fique esperando, porque a dor é lascivante. Imagina, gente, se o canal tiver morto, não. Na hora que você abrir, o paciente vai ter alívio, porque vai soltar pus e aí vai melhorar, né? Aquela dor que o paciente está sentindo. Agora, se tiver vivo, gente, olha, tá ali perto do infarto do miocárdio a dor. Da cólica de rins, né? Crise de rins. Basicamente, assim, uma das piores dores que um ser humano pode ter. Só que é muito rápido, se você for rápido. Então, você tem que entrar com a sua agulha e aplicar o anestésico para já dar aquela segurada. Aplicou o anestésico, chegou até a polpa, né? A raiz ali na inervação mesmo, né? Da raiz, acabou. Você pode fazer o que você quiser com o dente que ele está bloqueado. O paciente para de sentir dor, para de ter estímulo nervoso na região, tá? E aí a instrumentação, olha só, pode começar a 30 segundos, não dá tempo nem de você pôr a carpule na mesa, assim, pôs a carpule na mesa, olhou para o paciente, perguntou se ele está vivo ainda, se ele está respirando, porque às vezes até ele perde o ar, né? Você já pode começar a fazer a instrumentação. É muito rápido, tá?